Fala galera, tudo bom? Aqui que tá falando é o Coreia e neste capítulo vamos responder a pergunta: será que podemos melhorar a nossa vida sem fazer mal a outra pessoa? Se você está vendo esse vídeo no YouTube e não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação quando for lançado vídeo novo. Se estiver ouvindo o podcast, não se esqueça de curti-lo e seguir para não ficar de fora quando tiver novos episódios. Chega de enrolação e vamos lá para o conteúdo. Por volta de 1800, 1850, apareceu um grupo de filósofos na Inglaterra denominados utilitaristas, que lançaram uma ideia de que era possível medir e, consequentemente, aumentar ou agregar a felicidade. Porém, o economista italiano Vilfredo Pareto, que já conversamos sobre ele em capítulos anteriores, discordou desta ideia. No seu livro Manual de Economia Política, ele apresenta uma definição diferente de bem-estar social, que logicamente passou a dominar a economia moderna. Para Pareto, a felicidade era algo relativa e a chamava de utilidade ordinal, diferentemente da ideia de medida absoluta da felicidade que os utilitaristas utilizavam e era chamada de utilidade cardinal. Pareto discordava dos utilitaristas porque ele acreditava que as pessoas conseguem saber o que é melhor para elas e conseguem saber qual é a preferência delas, e não um governo qualquer. E, consequentemente, o fato delas buscarem isso fazia com que a sociedade como um todo ficasse cada vez melhor, sem a necessidade de prejudicar uma outra pessoa. Essa ideia é definida como ótimo de Pareto ou eficiência de Pareto. Para ilustrar melhor o que seria esse ótimo de Pareto, vamos utilizar um exemplo onde há duas pessoas, Maria e João. Os dois gostam de arroz e de feijão. Se tivermos um saco de arroz e feijão e dividirmos entre eles, qualquer que seja essa divisão, o resultado é melhor do que a situação anterior, mesmo que Maria fique com todo o arroz e feijão e João fique sem nada. Isso significa que o ótimo de Pareto é totalmente diferente do conceito de justiça. Porém, na maioria das situações, há muitos bens e gostos diferentes. Por exemplo, dentro do mundo real, Maria pode gostar de arroz e não gostar de feijão, e João pode não gostar de arroz e gostar de feijão. Caso Maria recebesse o arroz e o feijão, a gente dá o nome dessa alocação de ineficiência de Pareto. A transferência do feijão, que Maria não gosta, para João, que gosta muito de feijão, não faria mal a ninguém e faria com que os dois estivessem numa maior felicidade. Mas o mundo não é feito só de arroz e de feijão e de Maria e de João. Dentro do contexto da realidade, temos muitas pessoas e muitos objetos. Além disso, as preferências não são tão claras assim. Maria pode gostar mais de arroz do que de feijão, e João pode gostar mais de feijão do que arroz. Assim, a troca de pequenas quantidades de arroz e feijão entre Maria e João faz com que seja feita uma alocação ótima entre essas duas pessoas. Essa ideia de ótimo de Pareto reduz qualquer tipo de necessidade de uma organização ou uma terceira parte decidir entre os interesses conflitantes. Evitar essa necessidade de discussão e de julgamento entre as partes interessadas é a característica do que a gente chama de economia positiva, onde temos a descrição de como são as coisas, ao contrário da economia normativa que os utilitaristas gostam, que é a prescrição de como deveriam ser as coisas. Pareto é a favor da descrição de como são as coisas. Ele descrevia como a vida acontecia, como o mundo funcionava. Já os utilitaristas preferem a prescrição de como deveriam ser as coisas, como elas deveriam funcionar, mas não funcionam. Pareto ainda afirmou que os mercados livres são eficientes em todo o seu sentido. Essa ideia de Pareto formalizou completamente a ideia de Adam Smith, onde o interesse próprio e a concorrência do livre mercado funcionam pelo bem comum. Em resumo, respondendo à pergunta ao começo deste capítulo, é possível sim melhorarmos a nossa vida sem degradar a vida de outrem, bastando simplesmente que tenhamos a liberdade para comercializar aquilo que temos, sem a utilidade de um terceiro dizendo como as coisas devem ser feitas. E assim terminamos nosso capítulo de hoje. Falamos sobre o ótimo de Pareto e a ineficiência de Pareto e como essas duas ideias formalizaram a ideia
básica de Adam Smith sobre o interesse próprio e sobre o livre mercado funcionar pelo bem comum. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui embaixo nos comentários ou no nosso Instagram, @coreia_com_k, tudo junto, que farei o máximo que puder para conseguir respondê-lo. Até o próximo vídeo e tchau!